Vamos bater um papo sobre a Royal Enfield Continental GT 650? É o seguinte, eu comprei essa moto porque eu botei na minha cabeça que eu precisava de uma moto maior. Eu precisava de uma moto grande, eu precisava de uma moto com um estilo legal. E ela me supria em tudo que eu queria, né? Quando eu experimentei ela, eu me apaixonei de cara. Foi uma moto sensacional, motorzão, torque absurdo. Não é uma moto de velocidade final, claro, mas é uma moto muito agradável. Então eu comprei ela e logo que eu comprei ali no final do ano, era final do ano, eu tinha a ideia de aproveitar as minhas férias do final do ano e fazer a travessia da Praia do Cassino, ali no Rio Grande do Sul. Só que eu comprei a Royal e fiquei com a Fazer, né? A moto do dia a dia, moto econômica, confiável e tal. E quando chegou o momento de eu partir para a viagem, estava tudo certo na minha cabeça que eu ia com a Continental. Afinal, eu tinha acabado de comprar ela, a moto para viajar, um motorzão maior, mais confortável, né? Só que não foi isso que aconteceu. Quando eu parei para pensar e botei na ponta da caneta, tanto questão de confiabilidade, quanto gasto e tudo mais, eu acabei optando por ir com a Fazer. Então, eu fiz a viagem da Praia do Cassino de Fazer, mesmo tendo a Continental GT. E eu vou explicar o porquê. A Continental é uma moto pesada, são mais de 200 quilos. É uma moto com um tanque muito pequeno, se eu não me engano são 10 ou 11 litros o tanque dela, e com um consumo elevado. Isso fez com que eu sopesasse muito. Eu ia ter que a cada 200 e poucos quilômetros estar parando para abastecer. E só a Praia do Cassino, a travessia da praia, são 210, 220 quilômetros aproximadamente, só de praia, só de areia da praia. Então eu teria que levar combustível extra. O problema nem era só isso. O problema é que, eu ia enfrentar um lugar inóspito, um lugar que não tinha ninguém, um lugar com areia, né? E uma moto de mais de 200 quilos num lugar desse não era uma boa opção. Por outro lado, eu tinha acabado de comprar ela, então eu não sabia se ela tinha algum vício oculto, algum problema escondido que eu não vi na hora de testar ela. E se esse problema aparecesse no meio da Praia do Cassino, eu estava bem empenhado. Até porque uma coisa é a Fazer. A Fazer é uma moto do dia a dia, não tem nada mais confiável do que uma moto que você usa todos os dias. E a Fazer eu conheço de cabo a rabo. Eu desmonto ela, monto onde for preciso. Claro, questão de motor, se der um pau no motor, não tem o que fazer. Você está no meio do nada, você não tem peças, né? E eu sempre levo um kit de ferramentas, mas o kit de ferramentas que eu uso na Fazer o kit de ferramentas que eu precisaria usar na Royal se fosse necessário, era bem diferente. Então, o que me levou a ir com a Fazer. Beleza, a Fazer, perfeito, se confortou perfeitamente, foi e voltou com a confiabilidade que ela sempre me entregou. Só que aí, eu comecei a perceber que eu não precisava de uma moto grande. Se eu, quando realmente precisou, e eu precisava de uma moto confiável, né, e com autonomia boa, barata, né, para não se tornar uma viagem muito cara também, por que eu ia ficar com uma moto grande na garagem, sendo que eu já tenho isso tudo aqui, né, com uma velocidade de cruzeiro um pouco menor, obviamente, mas tranquilamente. Então, eu acabei optando por vender ela. Não faz sentido eu ter uma moto grande se eu não vou usar, né? E outra, é uma moto de lifestyle muito interessante. É um estilo muito legal. Café racer de fábrica, uma moto custom. Só que é só isso, é moto para rolê. E aí, quando eu voltei da viagem da Praia do Cassino, eu percebi uma coisa. Eu gosto de aventura. Eu gosto de me desafiar. Eu gosto de ir em lugares potencialmente perigosos, né? Como é a Praia do Cassino, por exemplo. Então eu sempre gostei de fazer rolê em estradas de chão, lugares isolados, em que eu levasse a moto e eu ao limite. Não um rolezinho assim, vou tomar café, vou no Monument Biker, vou numa serra conhecida. Não é o meu tipo de rolê. E então eu precisava o quê? De uma moto leve, uma moto econômica e uma moto confiável. E eu tenho tudo isso na Fazer.
Então, se porventura desse um problema muito grande lá na Praia do Cassino e eu precisasse empurrar essa moto, sei lá, por quilômetros, pô, a Fazer é muito mais tranquilo de empurrar do que a Royal, ainda mais na areia, você imagina, arrebenta uma corrente, alguma coisa. Então, ponto, eu decidi, não quero mais ter essa ilusão de que a moto tem que ser grande, tem que ser uma moto nova, não precisa disso. E outra coisa, eu não gosto de andar com medo. Medo de furar um pneu, medo de riscar um tanque, uma carenagem. Pô, isso aqui é uma moto velha. Isso aqui, eu não tinha carenagem. Fui trocar os pneus, o senhorzinho que trocou o pneu pra mim, da borracharia, riscou, quando ele foi tirar ali com a espátula, ele riscou a roda que eu tinha acabado de pintar. Mas isso não me incomodou nem um pouco, porque, pô, é uma moto velha, é uma moto que, não sabe, se cair no chão, levanta e vai de novo, se riscar, já tem tantos riscos, já tem tanto amassado que, sabe, e é esse tipo de uso que eu gosto de usar a moto, não gosto de endeusar a moto e ficar com ela, sabe, lambendo a moto e limpando e como se fosse um troféu. Não, a moto é para usar, a moto é para curtir, é para me levar a lugares em que eu vou me sentir vivo, entendeu? Então essa foi a razão pela qual eu vendi a Royal. E tô muito feliz com a minha Fazer, dei uma customizada nela, pretendo mexer mais ainda. E essa moto não vai sair da minha mão tão cedo, né? Então, vendi a Royal, acabei usando o dinheiro depois para dar entrada no meu apartamento, já saí do aluguel, foi uma bênção. Então, ó, tô 100% feliz com a Fazer, o motinho entrega tudo que eu preciso e é isso. Valeu, muito obrigado aí por ter assistido, por ter acompanhado e aguardo os próximos vídeos aí. Um abraço!